Cabo Verde, né? A gente ficou primeiro em Uncume, né? Depois a gente foi para Mas quando você Sumo saiu, já tinha Canhé. acontecido a Revolução? Não, tinha tido uma epidemia de cólera e estava começando a fervilhar, né? As coisas para a Revolução, Não né? coincidiu você estar no mesmo período que o Josimar, não, né? Não, não, o Josimar chegou logo após Logo, eu estar lá. logo depois. Isso, né? E Josimar pegou a Revolução. É, ele conta, o Josimar foi um dos convidados desse Uma Graça de podcast, e ele relatou Uhum. esse período lá, o aperto. Foi complicado. E, e Guiné-Bissau, sim, você sabe que se você é branco, você não é de lá. As pessoas sabem. Ele é branco, ele é de fora. E é complicado também, porque o período de colonialismo, teve muita injustiça, né? Aham. Então, muitas pessoas se ressentiam, né? E muitas dessas pessoas passavam isso para os filhos, né? Então, era muito perigoso ser branco na época da Revolução, né? Então, eu imagino que não deve ter sido fácil para ele, né? Mas ele, apesar de ser branco, mas também já é quase que um mulato, né? Não, Mas para lá ele é não. branco, né? Falar, ele é branco, É, branco branquelo, é. né? Ao Carlitos Geral, né? Sim, sim, sim. Lá, essas pessoas O Heral era que são. branco para eles? Não, o Heral é o cor do negro lá, Ah, sim. entendeu? Quando uma pessoa, quando o negro tem qualquer mistura com branco, eles falam assim que a pessoa tem cor, né? Eles colocam, eles, não é preconceito, né? Mas Sim. eles falam, não, não é puro, né? Eles achavam engraçado porque alguns brasileiros iam para Guiné-Bissau para, não, eu sou do movimento negro brasileiro, mas como você é do movimento negro brasileiro se você é branca, né? Não, você não é branca, eles falavam, né? Porque a pessoa é morena, mulata, tal, eles não consideram negro, né? E era interessante isso, Que coisa, né? né? É. E daí a gente mudou de casa. Eu lembro que a gente foi para uma tabanca mais acima, que era do lado da estrada, mas era muito bom também. A gente o povo de Guiné-Bissau, eles balanta, né? Quando a pessoa se declarava Bahá'í, se tornava Bahá'í, ele era plenamente consciente do que ele estava abraçando, né? Quando ele falava, não, eu sou Bahá'í, ele tinha muita consciência do que estava fazendo, né? Era bem, a pessoa sabia que estava abraçando uma nova religião e que ela tinha obrigações, e ela tinha que aprender, né? Era muito interessante isso. É demais. É. Mas aí tá, isso aí foi. Você está em Cabo Verde. Não, Fica. isso em Guiné-Bissau. Daí eu fui para Cabo Verde para poder me cuidar, né? Em Cabo Verde morava um médico chamado Pierre Martel, um médico canadense, que morava em Cabo Verde. Era médico, ele era o diretor da Unicef em Cabo Verde, né? Então fui para Cabo Verde, né? Para ficar os 3 meses finais, porque eu fui para ficar um ano, dar um ano de serviço, né? E faltavam 3 meses. Daí fui para Cabo Verde e fiquei esses 3 meses lá em Cabo Verde. Cabo Verde eu fiquei principalmente na Ilha de Santiago, né, que é a ilha que está a capital. Cheguei para Ilha do Fogo, para São Vicente, né, não da Mindelo. Mas todas essas ilhas, esse era um arquipélago, todas elas pertenciam a Cabo Verde. Isso, Cabo Verde é um grupo de ilhas, né? Tem algumas que são pedrinhas no meio do mar e outras são maiores, né? Eu fiquei na maior delas, que também não é grande coisa. Em 1 hora e meia você atravessa a ilha e isso fazendo o caminho por entre as montanhas. São bem pequenas, né? As ilhas. Quando eu morei em Cabo Verde, tinha, se eu não me engano, o país inteiro tinha 400 e poucos mil habitantes. Todo o país tinha 100 mil habitantes, mais ou menos. Era um país que, capital, praia, era mais ou menos o tamanho de Mogi Guaçu na época. Então, não era um país pequeno, né? E também tinha uma outra dificuldade de ensinar em Cabo Verde,
Porque você ensina o jovem e, de repente, o jovem vai embora. Porque tem mais cabo-verdiano nos Estados Unidos que em Cabo Verde, tem mais cabo-verdiano em Portugal que em Cabo Verde, tem mais cabo-verdiano na França que em Cabo Verde, tem mais cabo-verdiano em Luxemburgo do que em Cabo Verde. Então, porque Cabo Verde não tem o que você fazer lá, não tem, porque não é um país que chove praticamente, chove muito pouco, chama Cabo Verde, porque quando os portugueses chegaram lá, tinha floresta, mas o colonizador retirou a madeira e daí o solo foi embora para o mar, então tem muito pouco solo, tem muito pouca chuva, não dá para você plantar praticamente o ano todo, quando planta a produção é pouca, não tem indústrias em Cabo Verde, então Cabo Verde vive praticamente do dinheiro que os cabo-verdianos mandam dos outros países para a família lá. E um pouco de turismo, né? Turismo, né? Mas mesmo assim, você vai pegar um avião, por exemplo, de Portugal, vai viajar 5 horas de avião para ir para um arquipélago pequenininho. Então, tem turismo, mas não é o suficiente para sustentar o país. É tipo um país de passagem, né? Isso, é um país de passagem. Mas, de qualquer maneira, esse dinheiro que as famílias, que os familiares mandam de fora para lá, é muito importante para a economia de Cabo Verde. O padrão de vida de Cabo Verde é bem mais alto do que de Guiné-Bissau, né? É um país é um país caro, né, para se viver, mas você vive com certo conforto, a educação é bem dada importância para a educação, porque se você quer estudar porque você quer ir para outro país, você quer imigrar, né? Cabo Verde fala português e crioulo um pouquinho diferente do de Guiné-Bissau. Isso, no meu crioulo agora ele eu tenho que prestar muita atenção quando eu falo, porque senão misturo os dois, é que nem um portunhol quase, meu crioulo, se eu não prestar atenção. Mas mais gente fala português, né? Todo mundo fala crioulo, mas tem mais pessoas que falam português do que Guiné-Bissau. A língua oficial é o português, né? A língua oficial é português e a língua nacional é crioulo, né? Mas os mais velhos não falam, muitos dos mais velhos que não estudaram não falam português, e também as crianças muito pequenas não falam português. Você aprende português na época da escola, né? Em Guiné-Bissau é bem menos gente fala, eu acho que mais ou menos 15%, 20% da população fala português. Guiné-Bissau tem o português, que é a língua oficial, crioulo, que é a língua nacional, e mais dezenas de línguas das etnias, né? Tribos. Cada grupo tem sua língua. E muitas vezes você vai por exemplo, de Guiné-Bissau até Nhoma, 25 minutos, e você pode falar 4, 5 línguas nesse caminho. Lá em Guiné-Bissau tem a candonga, né, que eram os caminhões que a gente viajava, né, que a gente ia de um lugar para o outro, né, na carroceria, tipo caminhão de pau de arara, e dentro do caminhão está falando 3, 4, 5 línguas diferentes, né? E todo mundo fala crioulo. A gente não valoriza muito a nossa unidade nacional, porque a gente não viaja muito, né? Porque um país do tamanho do Brasil falar uma língua só, quer dizer, oficial, nacional. Claro que tem muitas tribos indígenas que têm suas línguas, cada região tem seus sotaques, mas a língua é a mesma, né, Constantino? Não se entende, né? E eu lembro que Guiné-Bissau, com qualquer pessoa que você falar, vai falar crioulo, né? Você se entende. E daí tem muita gente que, por trabalhar com outra etnia, acaba aprendendo outra etnia também, né? Então é comum uma criança de 10 anos falar 3 línguas, porque do lado tem uma aldeia de outra etnia e ele fala a outra etnia também. É comum a pessoa falar português, inglês, francês, crioulo, balanta, mandiaco, e eles não têm... eu falo inglês, meu pai falava que meu grego era ruim, mas meu inglês era ruim, mas meu grego era de dadó, né? Mas lá, para eles é tão natural aprender outra língua, né? Um curso de inglês na África demora 6 meses. Aqui a gente faz 5, 6 anos e não aprende inglês. Parece que o brasileiro tem um bloqueio, parece. É porque aqui não se ensina.
uma coisa que a gente percebe no Brasil é que não essa geração agora, porque essa geração Y, né? Essa geração do milênio, né, também, é uma geração que quase todos falam duas línguas, falam inglês Isso. naturalmente e tal. A nossa geração, além de ser muito caro para aprender a falar inglês na época, né? A gente viaja mais de 6.000 quilômetros ouvindo português. Português. É. Então, quer dizer, a gente não E sente muita falta, né, de falar uma língua para poder se comunicar. Lá não, né? se você não souber outra, você não vai se comunicar, Pois é, né? E mesmo para o cabo-verdiano, se ele não aprender inglês, como ele vai imigrar? pois Porque é. você não tem futuro em Cabo Verde, né? Você vai sair, vai construir a sua vida fora do país, manda para a família, faz uma poupança e volta para Cabo Verde, porque eles amam o país deles, né? Sim. Mas aí de Cabo E, Verde você e a voltou para gente o não tem Brasil, isso. Constantino? Hã? De Cabo Verde você voltou para o Brasil? Isso, eu fiquei em Cabo Verde. Eu lembro que eu voltei no final de 90, de 94, 95. Não, 94. E daí o Padinha me pegou. Aí o Eu quê? fiquei pouco. Padinha. Ah, Porque eu fiquei poucos dias aqui. coitado de mim. A gente foi para uma conferência no Soltanier e daí acabei indo para Bahia, Aí eu cheguei perto de você e falei, e aí, Constantino, como é que está a sua vida? exatamente. A velha frase do Padinha, né? Os jovens Eu estava bem, assim, os jovens da sua época falavam muito comigo isso. Falavam, ó, se o Padinha chegar perto de você e perguntar como é que está a sua vida, sai fora. sai correndo, sai correndo. Ah, então, mas explica por quê, senão eu vou ficar famoso negativamente. Tinha o projeto, né? Tinha uma conferência na Bahia, relembrar o projeto de ensino dos anos 70, né? Que foi um sucesso e trouxe grandes frutos. Foi onde ensinaram os instrutores da década de 70, hoje são grandes barrais, Padinha, o Caca. Principalmente no sentido horizontal. Não, são pessoas de um grande conhecimento, uma, uma estatura de moral e de ensino, foram fantásticos, né? Bondade sua. E, e, e a gente se espelhava neles, e até hoje se espelha, né? Conheço esse grupo, amo de paixão todos eles, né? Me ensinaram muito. E esse projeto de ensino da Bahia, que Eu estava até me outro atraiu dia, muito. eu estava até outro dia com uma foto que tinha você e esse grupo aí de Michel, Marcos, Marcos, Beatriz, Bia, Clóvis. Clóvis, o Manuel, Manuel. Manolo, né? É, Manuel, lá que está agora no Paraná, é da Bahia. é. Adilson, Adilson, do Rio Grande do né? Sul, não é? E Adilson, do Rio Grande do Sul, Xirim, Xirim, né? Xirim. Irmã da Ela, Roia? Não. hã? Irmã da. Xirim era irmã de quem? Ela é irmã Da mulher de Sorrelho, da esposa de Sorrelho, né? De isso, Maria. isso. Oh, Marian, Mária. isso, Foi um casal que foi um dos convidados de uma graça de podcast. isso. Eu infelizmente foi no falecimento Deixa eu ver se. Pode ir da mãe falando da, que eu da estou ouvindo. Shirin. Eu tive o prazer de ver. Foi numa situação triste, mas eu tive o prazer de ver Shirin. Ela mora na Inglaterra, né? E Falecimento eu da tive mãe o prazer dela. de ver ela infelizmente, numa situação ruim, que era o velório da mãe dela, mas É. foi uma honra estar junto com ela naquele momento, né? Daí a gente foi para a Bahia, né? De ônibus, eu lembro, uma viagem longa, né? O senhor estava junto, e daí viajávamos pela Bahia lá também, né? Eu lembro que fui para Irecê, Riacho, Mirandela, foram muitos lugares. Esses jovens que você está mencionando, que foram para a Bahia, nesse projeto de ensino, foi logo quando você voltou, não foi, Constantino? Foi É, logo, acho que a foto fazia assim, de 2 semanas que eu tinha voltado da África. Eu tinha estava quanto? ainda, eu estava com a saúde bastante abalada ainda, né? E aí, para É, melhorar, vai fazer ensino, meu filho.
vamos para Bahia, né? Fui para Bahia, né? Foi uma experiência muito boa também, né? Bahia é um lugar fantástico, uma energia muito boa, É. né? Conheci pessoas maravilhosas lá também, né? Que aprendi a amar. Lá você ficou quanto tempo, Constantino? Fiquei 5 para 6 meses lá, É, né? Daí minha saúde, é, eu estava tendo algumas crises ainda por causa da malária, sim. daí tive que voltar para fazer tratamento, né? Nesse nosso programa, o pessoal às vezes pergunta, quando são convidados, se pode trazer foto para mostrar e tal. A gente sempre deixa à vontade, né? Porque se começar também a mostrar cada atividade, mostrar lá a Fico foto, em vez de ser um programa desse tamanho, vai ser um programa de meio-dia, de um dia inteiro, né? exatamente. Mas às É, vezes uma foto ou outra, outro dia, não lembro quem agora, de Vitória, acho que foi Sussa Neferrari, que foi a hum, convidada, ela mencionou lá uma escola de verão maravilhosa, que Belo Horizonte levou um ônibus inteiro, e depois, quando termina a escola e a gente tem que voltar, é aquela choradeira que ninguém quer ir embora, e se despedindo dos amigos, dos irmãos, né? E aí numa dessas noites da escola de verão, teve um baile à fantasia. E eu me hum, fantasiei de mulher e uma menina que foi a Zuma se fantasiou de homem. E nós éramos um casal. E tivemos um nenenzinho preto, né? Porque Zuma preta e o branco nenenzinho nasceu com a cor bonita dela, né? E aí nós ganhamos o primeiro lugar no desfile lá de fantasia, né? E essa foto estava aqui no meu livro de oração. Aí eu mostrei. E essa foto que você está falando, nós tiramos na rodoviária. Essa turminha toda aí, você, Marcos, Michel, Beatriz, Clóvis, Manuel. Oi? na rodoviária de São Paulo, antes de Na sair. rodoviária de São Paulo. E eu tinha Ah, essa foto aqui, eu estou fazendo uma limpeza, uma geral aqui no escritório e me deparei com essa foto. Eu achei até que ela estava aqui perto, mas não está. Mas realmente nós fomos de ônibus, 24 horas de ônibus, né? E o Marcos Gardinali contando piada de baiano dentro do ônibus. Ele queria que a gente fosse martirizado ali mesmo, né? antes de chegar na Bahia. Falei, Marcos, você não pode mudar pelo menos assim a naturalidade Onde dos caras da piada? Não, podia ser. É igual em Portugal. Eu, em Portugal, em reuniões barrais, depois naquela parte social de comes e bebes, aí os portugueses falavam Antônio, me chamava de Antônio. Antônio, nós sabemos que os brasileiros contam muita piada de português. Eu falei, de jeito nenhum. A gente não conta assim. Vocês contam muita piada nossa. Eu falei, não, acabou isso. No Brasil ninguém mais conta, não é moda mais contar piada de português. Agora nós lá contamos piada de turco. Como piada de turco? Falei, ninguém mais fala em português, é só piada de turco. Ah, é? Não tem piada de português? Falei, não tem. Então conta uma piada de turco. Falei, vou contar. Eram dois turcos irmãos, um chamado Manuel, outro Joaquim. Quase que apanhei. os portugueses eles contam piada do pessoal de trás dos montes, né? Aqui a gente faz de português, eles fazem de pessoal de trás dos montes. Meu Deus do céu, então é uma coisa, né? Que eu sempre escolho um povo, mas eu não conheço nenhum povo que conta mais piada de si mesmo do que nós. A gente faz muita. Nossa, a gente conta muita piada de nós mesmos, né? Aí conta piada nossa do Sul, do pessoal do Sudeste, o pessoal do Sudeste conta do Nordeste, o Nordeste do Norte, e vai contando piada. Mas, Constantino, aí ficou 6 meses na Bahia. Seis Mas meses na aí, Bahia. agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma coisa que me deixa muito curioso. Não é só com você, não, com todos vocês. Essa turminha que você acabou de relatar, que era, olha, jovens maravilhosos, se tornaram homens maravilhosos. Pessoas assim de muito, vocês todos, realmente de muito respeito, jovens muito dedicados, cada um tem servido a fé de maneiras diferentes e todas elas muito valiosas. Mas quase nenhum de vocês ficaram pioneiros. Clóvis foi para a Terra Santa, também deu um ano de serviço lá, ou mais de um ano, encontrou uma Clóvis, chinesa. o Clóvis, antes de ir para o Amazonas, ele ficou 1 ano nos Estados Unidos, Pois é, mas na depois escola.
Mas depois ele foi para a Terra Santa. Isso. Depois foi para a China. Depois casou com a chinesa. Casou com a chinesa. Trouxe a chinesinha para cá, nossa querida psicóloga Isso. chinesa. E ficou de pioneiro aqui numa cidade do interior um tempo, já está em Mogi Guaçu de volta. Ele voltou para Mogi Guaçu porque ele precisa, a filha dele, os filhos dele estão chegando na idade de adolescência, e ele queria e lá não tinha uma vida comunitária Bahá'í. E ele queria uma vida comunitária Bahá'í. Isso, Né? tá vendo? E ele tem os advogados como você para defender a causa. Sim, sempre. Hoje eu tenho estudo na casa dele. Pois né? então. É o que eu estou falando. Vocês, graças a Deus, continuam servindo a humanidade através dos ensinamentos da fé. Mas a minha dúvida é qual? É que nenhum de vocês se estabeleceu de fato como pioneiro em algum desses lugares. Você não ficou para a África, você não foi para o norte, no Amazonas, você não ficou no Piauí, você não voltou para Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, Mojimirim. Explique-se. Né? Mas, assim, depois que eu voltei da Bahia, eu prestei concurso, né, público, como guarda municipal, e comecei trabalhando. Aí isso ficou mais ancorou, né? Isso foi em 96, mas não totalmente. Em 2011, em 2000 comecei a ter problemas na coluna, né? Fiz 2 cirurgias na coluna, foi muitos anos, mais de 10 anos de complicados, né? Com a minha coluna, era terrível. Difícil, E daí, em 2010, começo de 2011, eu estava afastado do serviço pelo INSS, porque eu não tinha condição de trabalhar, e eu fui pegando apartamento de 4 em 4 meses. Daí eu conversei com o pessoal estava precisando de uma pessoa para ir para Cabo Verde, já tinha o instituto, né? E precisava de uma pessoa para aplicar alguns dos livros em Cabo Verde. Daí perguntaram se eu tinha jeito de eu ir. Eu falei, é o seguinte, tem que ser, se vier mais um afastamento, eu informo, vou para Cabo Verde, 3 meses lá. Eu fui mais uma vez para Cabo Verde em 2011. Já trabalhava na Guarda Municipal, fui para Cabo Verde, né? Em 2011, em Cabo Verde, já tinha onde que esse médico morava, é uma casa bem grande, né? E esse médico, ele foi como pioneiro, ele com a esposa, a esposa dele é da Malásia, né? Eles foram para a África do Sul, né? E como pioneiros também. E daí deixou essa casa como sede do Instituto. Essa casa foi doada para a comunidade Bahá'í de Cabo Verde, e eles foram para a África do Sul. Daí eu fiquei, nesse período, nessa sede, né, aplicando os livros do Instituto lá, essa casa fica numa cidade chamada Assomada. Lembrando só, Constantino, quando fala instituto, esse instituto é o Instituto Ruri, que são estudos para capacitação, né? Isso. E daí, na ilha de Santiago tem 3 principais cidades. Praia, que é a capital, Assomada, que fica no meio da ilha, na montanha, né? As ilhas de Cabo Verde são ilhas vulcânicas, então é uma montanha, e a outra ponta da ilha que chama Tarrafal. Então eu ficava em Assomada, aplicava o instituto lá, e uma vez por semana ia para Tarrafal, né? Aplicar o instituto lá em Tarrafal. Então, depois da Bahia ainda, eu fui para Cabo Verde mais uma vez. Daí eu já estava gordinho, né? Eu estava restabelecido da malária, estava convalescente da coluna. Quando você voltou lá, 2011, né? Já tinha muitos anos que você tinha passado por lá. Tinha alguém da sua época quando você foi a primeira vez? Sim. Tinha os Bahá'ís. Certo, Fariba devia continuar lá, né? Não. Fariba, nessa época já estava Fariba já estava. Ela era de Guiné-Bissau, ela já estava na Gâmbia. Eles saíram de Guiné-Bissau por causa da Revolução, e o pós-revolução na Guiné-Bissau foi terrível também. E daí eles foram para a Gâmbia. Quando eu fui de novo, tinha o Tony Parker Danso, que é um
Bahá'í de Gana, com a esposa, que a esposa dele é de Guiné-Bissau. Tinha tonecas, os jovens que conheci a primeira vez estavam lá também, tonecas não imigrou, né? Tinha o Kobina Fim, que eu conheci em Guiné-Bissau, que era, quando eu estava lá, ele era Conselheiro? membro do corpo auxiliar, depois se tornou conselheiro, né? Então tinha muitos barrais que E eu hoje, conheci. e Tinha muitos hoje é barrais membro de da Casa Universal de Justiça. Cobina? Não é não? Não, que eu saiba não. Não, né? Bom, não sei. Não. Bom, Cobina casou com a mulher da Malásia também. Mas ele de qualquer jeito, ele é uma pessoa dedicada à fé, sim, a sem vida dele é dúvidas. pela fé. É, muito querido. E daí eu tinha os jovens barrais de Guiné-Bissau que durante a Revolução fugiram de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, foram para Cabo Verde. Gabriel Onlomena, que serviu comigo em Guiné-Bissau, mora em Cabo Verde. Carlitos, que eu conheci em Guiné-Bissau, que casou com Marta Cavalcante, ele estava lá em, em Cabo Verde. Vários barrais de Guiné-Bissau estavam lá em Cabo Verde, alguns estão lá ainda até hoje, que, que ajudam a tocar as atividades barrais lá, né? Então, tinha muita gente, É. ainda tem muita gente lá que eu conheço. Então, nesse nosso programa, você já sabe, eu sempre falo isso porque é uma grande verdade. Se a gente ficar aqui, a gente pode ficar uma semana, não, Constantino? Porque tem muita história, né? Sim. E você É, está contando só um pedacinho da sua, né? Mas já é um pedacinho muito significativo, porque, como eu disse no começo, pode servir de exemplo. Não que as nossas pessoas sejam exemplos para nada. Eu, pelo menos, não sou exemplo para nada, mas eu também algumas não. atividades que a gente fez pode ser um motivo de inspirar outros amigos a realizar. Você é aquilo que hoje chama-se pioneiro de curta duração. É aquela pessoa que sai da sua localidade, vai para outra, fica lá um ano, 2, 6 meses e volta. É um pioneiro de curta duração. Tem amigos, Siminha Ferrari, que também foi uma das convidadas, eu sempre menciono isso também, porque ela falou uma coisa que é uma grande verdade. Todos nós podemos ser pioneiros todo dia. Na medida que a gente encontra alguém que nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh, nunca ouviu falar dos seus ensinamentos, e a gente apresenta a fé Bahá'í para ele, naquele momento nós estamos sendo pioneiros para aquela pessoa que nunca ouviu falar da fé, né? Então todo mundo pode ser pioneiro. Mas qual o conselho que você daria para pessoas jovens de todas as idades? Jovens, porque tem na situação como a minha, como a de muitos, que se aposenta. E alguns aposentados falam: bom, agora a vida acabou. E outros aposentados, como eu, pensam que agora a vida começou. Então, cada um tem um sentimento sobre esse estágio da vida, né? Mas que conselhos, que você poderia dizer para que essas pessoas pudessem realmente servir a fé de uma maneira mais despojada, de viajar, de fazer o que realmente precisa ser feito? É, quando eu era bem jovem, era tudo mais difícil, na verdade. As distâncias eram maiores, né? Hoje a gente tem oportunidade. A pessoa, quando se aposenta, ela passa a ter oportunidade e meios, muitas vezes, né? E acho que a coisa mais importante da vida do Bahá'í é ensinar, né? Eu lembro que uma vez falar que se uma pessoa passar pela nossa vida e a gente não ensinar a fé para ela, ou falar da fé para ela, ela vai nos cobrar no além-vida, né? Na verdadeira vida. E eu levo isso um tanto quanto a sério. O pessoal do meu trabalho fala: você não pode aparecer uma oportunidade que você enfia a fé Bahá'í no meio, né? Isso Mas é mesmo. importante isso. É importante levar a fé, né? E os jovens têm que aproveitar esse período que ele não tem tanta responsabilidade, que não começou ainda a trabalhar, deu uma pausa no estudo, para poder ensinar a fé Bahá'í, a poder dar oportunidade para quem ainda não conhece a fé Bahá'í, de conhecer essa fé maravilhosa, né? É tão gratificante, não que a pessoa se torne Bahá'í, mas que a pessoa conheça
sobre a abençoada beleza, né? Sobre Bahá'u'lláh, sobre Baba, Abdu'l-Bahá, né? E se essa pessoa se colocasse sementinha no coração das pessoas. Então, se tiver oportunidade, vai. Se não tiver, cria oportunidade. Ou por um período curto, ou por mais longo, né? Mas levar essa causa de Deus para as pessoas, né? Tem que ser a nossa principal paixão. Como diz o Guardião, né? Paixão dominante das nossas vidas, né? Exatamente, tem que ser a paixão dominante das nossas vidas, o ensino da causa. Ensinar a causa de Deus ao povo de Bahá e considerar isso o mais meritório de todos os atos. Então, o mais meritório de todos os atos é o ensino da fé, né? A gente tem que se apegar a isso, né? E a gente sempre ficar atento. Apareceu a oportunidade, vamos ensinar. Apareceu para ir para Cabo Verde, não precisa ser para tão longe, né? Muitas vezes para uma cidade aqui perto. Eu tenho um amigo aqui no sul de Minas, tenho oportunidade de ensinar lá, vamos ensinar, vamos ver com as instituições barrais, né, com os conselhos, onde está precisando, o que está precisando. Exato. Assim a gente vai levar a causa para mais pessoas. Isso mesmo, muito bem, Constantino. Constantino, meu querido amigo, olha, esse bate-papo foi uma delícia, viu? E Deus abençoou, que nós não tivemos, no início nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Que tá vendo? Aí nós deixamos na mão de Bahá'u'lláh, falou, Bahá'u'lláh, por favor, dê uma ajudinha extra, além das ajudas diárias, corriqueiras, dá essa força aí para que a gente possa gravar e gravamos sem problema, né? Graças a Deus. Isso. Mas no começo, você lembra, nós falamos que aqui neste Uma Graça de Podcast, nessa nossa 9ª temporada, nós não apresentamos os amigos convidados. São eles que se apresentam. Despedir, também nós não despedimos. As palavras finais são dos convidados. Mas nós queremos agradecer também, além de você, aqueles que nos veem, nos ouvem, aqueles que estão ajudando com suas doações financeiras a poder patrocinar, pagar Uma Graça de Podcast. Claro que nós não ganhamos nada, mas nós precisamos de pagar quem edita os vídeos. Nós temos alguns custos de produção que precisam ser pagos, né? E nós estamos, né, com assim, dificuldades, e por isso que nós pedimos essas ajudas de doação. Não é contribuição, não. Contribuição é para o Fundo Bahá'í. Doação é dinheiro para pagar a edição e as despesas desse programa. Por isso que nós estamos na 9ª, uma das razões que estamos na 9ª e última temporada, porque as dificuldades financeiras estão se agigantando e nós não vamos gastar aquilo que a gente não tem. E outra coisa muito importante é os amigos se inscreverem no canal, porque quanto mais inscritos o canal passa a ter, maior é o respeito que o YouTube tem com esse canal. E aí fala, puxa vida, eles têm mais de 1.000 inscritos, então é um programa que tem interesse. E nós chegamos agora perto de 600, então está faltando 400 inscritos. Se cada um convidar 10, nós passamos de 2.000, então, muito mais de 2.000. Então, vamos divulgar esse programa para ver se ele consegue atingir essa meta. Mas, Constantino, as palavras finais, meu querido, são suas. Fique à vontade. Agradecer a Uma Graça de Podcast, essa oportunidade de contar um pouquinho do que a gente passou, do que a gente viveu, né? Agradecer também por a gente poder ver, né, que os amigos, os amados, né, têm para falar, têm para dizer como foi as experiências deles, né? E que Deus continue abençoando a todos os amigos, né? E que tenhamos uma próxima temporada em breve. Bom, um abraço a todos, um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Constantino. Para você, um beijo muito especial. Foi um prazer, beijo no seu uma coração. honra muito grande tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado, Tchau. Padinha. Tchau.